conversas de vento cruzado. Então, olá, eu sou o Luís Amaús e em tempos voei asa delta e outras coisas e hoje em dia ah, ocupo um lugar na direção da Federação Portuguesa de Voo Livre, mas não é por isso que estamos aqui, é para conversarmos e falarmos de coisas que os associados e as pessoas em geral não sabem. E que é uma pena que não saibam. E que me custa imenso que não saibam. E a vocês também. E as pessoas não fazem ideia que nós queremos falar com elas às vezes. E falando entre nós, às vezes acabamos por esclarecer coisas, não é preciso estar a perder muito tempo. Principalmente em assembleias gerais e coisas do género, que são ambientes muito complicados. Portanto, eu tinha sugerido que se fizesse assim uma coisa mais informal. A primeira coisa que eu queria fazer era apresentar o Paulo Branco. O professor Paulo Branco está ligado ao parapente e à Federação há muitos anos, já foi presidente da Federação e hoje em dia está mais ligado à parte do desporto e da educação. E o Eugénio Almeida, como vocês devem saber, é presidente atual da Federação Portuguesa de Voo Livre. Os dois voam coisas que andam por aí, parapentes, paramotores. Os dois recipientes de troféus Politiçandia da Federação Internacional da Aviação. Ou seja, já fizeram qualquer coisa pelo desporto aeronáutico, já fizeram qualquer coisa de valor e foi reconhecida. E por isso tê-los aqui é um prazer e agradeço-vos o vosso tempo. Obrigado, Luís. A Obrigado. primeira questão que para mim é mais importante para quem está a ouvir isto antes da próxima Assembleia Geral Extraordinária, em que se levantaram uma série de questões na preparação da anterior e no culminar do adiamento desta, ainda temos alguns dias para esclarecer algumas dúvidas a algumas pessoas. Nós vamos ter uma série de propostas à votação e as pessoas não sabem exatamente porquê ou o quê, e era importante esclarecer. Assim, muito rapidamente, e em traços gerais, olhando para a proposta de alteração de estatutos e a razão da Assembleia Extraordinária seria essa. A primeira coisa A primeira coisa seria falar de introdução de modalidades na federação. Nós, neste momento, incorporamos o parapente, a asa delta, o paramotor, sem nenhuma ordem de especial, nem de antiguidade, nem de quantidade de participantes, e perspectiva-se agora a introdução de outras classes de asa delta no voo livre, balões e planadores. Porquê introduzir estas modalidades agora? Um, Porquê não começar com, por exemplo, associados extraordinários e depois incorporar mais tarde? Até porque, pelo que eu sei, as cartas de intenções que a Federação terá recebido são apenas de uma associação de cada e não de um representante formal da modalidade. Certo, Eugénio? Ah, olá. Obrigado, antes de mais, pela iniciativa que estamos a ter. A iniciativa que também foi em conversa na última Assembleia gerada com os nossos associados que gostavam de ter esta proximidade também. Mas é um desafio que eu fico grato, que possamos desta forma também, já que uma das situações que eu tenho sempre prevalecido e tenho, digamos, para quem me conhece, valorizado maior, de uma forma mais incisiva, é o contacto pessoal. É ir aos clubes, ter uma aproximação com os presidentes e os associados, quando eles assim o entendem, e fazer com que os associados tenham aquilo que eu gostava de que acontecesse de maior regularidade durante as 52 semanas do ano, conversas, conversas sobre as modalidades, sobre as dificuldades que cada clube tem e, acima de tudo, da sua região. Um ou outro associado faz-me esse convite, um ou outro associado faz com que nós tenhamos essa proximidade. Esta não é o facto de ser inovadora ou não deixar de ser inovadora, para a Federação é, para quem acompanha o podcast nas diversas vertentes nacionais de intervenção política ou outras de cultura, isto é normal.
Mas voltando à pergunta, Modalidades. modalidades. Eh, os representantes das modalidades que agora se predispõem-se a serem inseridas enquanto órgãos da Federação e estatutários, prende-se com, primeiro, onde é que eles estavam, o que é que eles faziam e o que é que eles foram até à data. Nós estamos a falar, se nós estamos a falar de representantes, ou estamos a falar de pilotos individuais. Neste momento, aquilo que me preocupou até à data foi exatamente isso. Fazer com que que não fosse uma causa e uma opinião de um piloto, de um Sim, mas grupo. neste momento as cartas de intenções que nós temos recebido na Federação são cartas de intenções de associações, nomeadamente duas, uma de balonismo e uma de planadores. Sim. As do planador, se começamos por aí, esta associação representa 36 ou 38, se não me engano, pilotos de voo livre, em planador, De um universo de quantos? desse universo de 40 pilotos. Ou seja, Não, mas quantos são os planadores ao todo na modalidade? na modalidade, tanto podem ser 20 como podem ser os tais 40, porque eles são distribuídos nos aeródromos ou estão em suas casas, e o número de planadores que eventualmente possam existir podem estar em Portugal como podem estar aqui na vizinha Espanha. Portanto, eles podem estar, porque uma aeronave de planador não é propriamente 6 mil euros. Vamos meter mais qualquer coisa em Sim, cima. mas em termos de número, quantos planadores é que viriam para a Federação? Não Quantos estamos a falar de praticantes? planadores. Praticantes, assim, a circo, 36 associados. Pensava que eram mais. Pilotos, não, não são mais. Ok. Portanto, E balões? e balões, estamos a falar num universo de 15 a 20 pilotos de balão. Em Nós não estamos Portugal inteiro, o tempo em inteiro. Portugal inteiro. Nós Certo. estamos a falar de uma E estas modalidade, associações representam quantos, mais ou menos, desse nós estamos a universo? falar do universo de pilotos de balão, nós estamos a falar de cerca de 8 associações. O balão não se revê, ou seja, não tem o mesmo tipo de estrutura como tem o voo livre ou o paramotor, porque eles sempre foram entendidos como empresas, aeródromos, quando estão associados ao aeródromo. Não sendo associados a um aeródromo, eles são empresas muitas vezes de publicidade, associadas ao trabalho aéreo. E, portanto, o trabalho aéreo aqui pressupõe o voo de lazer, como é a projeção de duas ou três empresas que operam aqui a sul do Tejo, nomeadamente aqui a Pubalão, no Alentejo, em Fronteira, outra que está aqui em Cruz. Existiu no passado uma a norte, agora esqueço-me Assim, por mais interessante que essa parte seja, já vamos a ela, porque essa parte comercial é um aspecto não é que desportivo. não é despiciando. Mas diz-me então, se essas modalidades, tu começaste por falar onde elas estavam, mas não acabaste. Onde é que elas estavam? Numa antiga federação? Numa Eles, diferente? sim, eles estavam associados à Federação Portuguesa de Aeronáutica e é por essa razão que eles saem, e a razão não é por essa, é a razão por qual que eles saem da aeronáutica, porque existe uma inércia por parte da daquela entidade associativa, com as diversas, enfim, não empenho estratégico, Tá bem, então o que eu percebo é que eles não estão satisfeitos com a federação que têm e querem outra. não só não estão satisfeitos, como eles são afastados completamente há mais de 10 anos da modalidade da aeronáutica. São afastados. Eles não têm qualquer ligação com a Federação Portuguesa de Aeronáutica, não só por questões políticas, mas passando por relações humanas, mas acima de tudo passa pelo reconhecimento institucional que o Estado português retirou nos últimos 3 anos o Estatuto Público da Federação Portuguesa de Aeronáutica E isso e afeta tanto balões como planadores? afeta toda a gente. Aliás, uma federação sem um estatuto público desportivo não é uma federação, é uma associação. Ou seja, a Federação Portuguesa, qualquer federação nacional, e nós estamos no universo português desportivo, que tem cerca de 70 federações, é um pouco mais, mas pronto, estamos a falar de 70 federações,
num universo de 700 mil praticantes esportivos, nós estamos a falar de 70, nós nem estamos a falar de 700 praticantes, que é a nossa Federação Portuguesa de Voleibol. Estamos a falar de 700 mil Então, praticantes neste caso, estamos a esportivos, falar de 30 e picos e mais 70 e picos, ou mais coisa 70 e assim. picos, Mas é sensivelmente. assim, a razão pela qual eles querem vir para a Federação é para fomentar a atividade desportiva? É fomentar a atividade esportiva e projetar a sua modalidade, porque Mas projetar junto das instituições ou projetar de uma de maneira ter geral? maior visibilidade, coisa que não tiveram até à data. Porque o evento que existe em Portugal, quer de planador, quer de balão, resume-se a duas situações. Ou é, não há campeonatos, não há eventos, existem os participantes nas modalidades desportivas, ou vão à Espanha, ou vão a qualquer país da Europa desenvolver as suas marcas e os seus troféus, conquistar, assim como também aquilo que acontece, no caso particular do balão, é festivais. Festivais, muitos deles com apoio enormíssimo das câmaras municipais e de alguma entidade privada, para desenvolver um festival que traz a Portugal, e aconteceu há cerca de 15 dias, que terminou no Alentejo, um dos maiores festivais da Europa, que é o festival Certo. Mas organizado. diz-me onde é que isso encaixa na atividade da Federação Portuguesa de Voo Livre, porque é que vamos incorporar festivais e competições de planador assim do nada? O foco de uma federação, a identidade institucional de uma federação, compete, só tem que haver vários patamares. Primeiro, ter uma visão do tipo de organização que queremos ser, que no fundo, o foco de uma federação é obter resultados para termos modalidades mais participadas, mais solidárias, com valor significado do desporto como a causa, como é aquilo que eu costumo defender, que é a causa do ar e a ética. Disto isto, as competições, o chamado performance desportivo, no quadro competitivo, obtendo maior qualidade, que é evidentemente uma condição essencial para formar campeões, faz com que perguntamos a nós próprios o que é que queremos fazer? Como estavas a perguntar, o que é que nós queremos? Se nós já promovemos a prática do voo livre para motor. Eu não perguntei tanto do que é que nós queremos, mas é o que é que essas modalidades querem de nós e o que é que nós podemos O que dar é a que eles essas querem de nós é só modalidades. reconhecimento institucional para ter maior integridade e exigência naquilo que pode ser dos tais 36 pilotos de planador que possam, dos 36, vai lá, vamos digamos que são 10% que fazem competição. Desses 10%, são três pilotos que podem representar Portugal lá fora, que é o foco de uma federação. Sim, é isso que eles querem. Do Certo. Então, balão, e qual é a razão pela qual nós vamos imediatamente integrá-los na Federação como uma modalidade que a Federação tem que trabalhar ou incorporá-los como associados extraordinários durante um período e depois vir a integrá-los se eles se revelarem de facto que são compatíveis com os nossos interesses e com os deles? porque isso faz parte de uma situação que nós estamos a atravessar este ano. Este ano nós estamos na Federação, nós estamos em ciclo olímpico. É este ano que nós temos que pedir a renovação estatutária da Federação para ter o estatuto público à Secretaria de Estado e ao PDJ. É este ano que faz com que a alteração estatutária projeta, entretanto, as modalidades para um novo ciclo de 4 anos. E é a Então, o que partir me estás a dizer na prática é que se não tivéssemos neste calendário burocrático e ciclo olímpico, não havia inconveniente nenhum em incorporar do essas ano, daqui a modalidades três como associados anos, extraordinários. Eles já não, que tiveram 10 não. anos fora, também não lhes fazia Não, mais eles tiveram 20 diferença. anos fora, eles nunca estiveram cá. Isso quer dizer Portanto, é uma questão de oportunidade e, é pelo que eu exatamente sei, de custos, porque alterar os estatutos nesta altura tem custos elevados e para o nosso orçamento, pelo menos. para o orçamento são, mesmo não integrando o balão ou o planador, eh, sempre que se faz uma alteração estatutária tem-se que registrar os estatutos. Isto quer dizer que só a carga burocrática de se fazer uma Assembleia Extraordinária. Não estamos a falar dos nossos recursos humanos para efetuar o trabalho de uma Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária. Mas Não, neste estou caso, a falar dos extraordinária, custos de alterar os os estatutos, estatutos eu diretamente. posso-vos dizer, a números gerais, aquilo que tem acontecido no passado não custa menos de 1.000 a 5.000 euros. Portanto, não Portanto, é é. essa a razão por não se fazer uma Assembleia Extraordinária para incorporarmos É modalidades novas? uma das razões, porque reparem,
Fazer uma alteração estatutária implica uh, mudar caderno de encargos do que é os estatutos. Os Certo. diversos artigos. Nós éramos obrigados, porque não aconteceu nos últimos, desde 2016, não alteramos estatutos, e portanto Isso somos. leva-me a outra pergunta. Nós vamos ter que alterar os estatutos por causa da lei da paridade que Exatamente. nos É essa a razão por que aconteceu colocamos. agora. E E a aproveitamos. razão fundamental de alterar os estatutos, pelo que eu percebi, para a Federação, agora seria a incorporação nos corpos sociais de elementos femininos, por uma questão de equidade e etc., que eu acho muito bem, aliás, mas e que nos obriga a alterar os estatutos. Exatamente. E é por causa disso também, mais do que o ciclo olímpico que temos que Exato. fazer, era o que eu tinha percebido. Estou enganado? Não, não estás enganado. Ou seja, forçosamente, a publicação no passado mês de fevereiro do diploma de lei que faz com que as federações desportivas tenham que incorporar nos órgãos sociais de fiscalização, e aqui estamos a falar da direção do Conselho Fiscal, são os órgãos que vão ter que efetivamente ter a diferença e o valor percentual do género. Isso faz com que nós tenhamos que alterar estatutos. Isto está na lei e é obrigatório por lei. Se não fizermos alteração estatutária, incorremos na perda, e não é eventual, é a perda, por isso mesmo, não está na lei. Um incumprimento regulamentar e fazer com que as coisas sejam alteradas, primeiro nos estatutos e depois temos que fazer alteração, ajustes nos regulamentos Sim, eu percebo isso pode levar diversos, à perda do estatuto pode, não, perde automaticamente. de utilidade pública desportiva. Exatamente. Isso quer dizer que a representação da Federação Diz-me deixa. então, muito Só para rapidamente, terminar, assim, só para terminar, Luís, este primeiro um ponto que é muito importante. Posso dizer que no final deste mês de dezembro temos que entregar tudo preparado. Eu estou a correr atrás de uma notária já, preparar uma reserva de reconhecimento dos estatutos, porque têm que ser publicados depois em diário da República, tem que ir ao sistema notarial normal, e eu estou já a reservar uma data que após esta Assembleia eu tenho que ter, senão sou daqui só em janeiro. Ora, se não estou em janeiro, não estou, já estou em incorrer em riscos. Isso quer dizer que também, se porventura não entregar os documentos todos no final deste mês, de alteração estatutária, com o promenor obrigatório por lei, se não nos não entregarmos, se nós não cumprirmos isto, podes ter a certeza que no dia 1 ou dia 30 do mês de janeiro vamos receber uma informação da Presidência do Conselho de Ministros, via Secretaria de Estado e aquelas questões todas que têm a ver com a perda estatutária e PDJ, e faz com que aquilo que é a representação de Portugal nos campeonatos certo. europeus e Mas diz-me uma mundiais coisa, pede-se, nós podemos lá ir. a inclusão das modalidades novas ou não inclusão das modalidades novas não afeta nada essa parte da burocracia, dos notários e etc. Quer sejam incorporados, quer não, Quer que depende da seja, votação. depende da votação. Pronto. Então, muito rapidamente, mais uma modalidade nova que eu vejo que quer entrar para a Federação é uma coisa nova que se chama para-trial, ou para-trial, como quiserem Sim, eh, sim. dizer. Eu Uhum. não tinha ideia do que isto era até há relativamente pouco tempo. Pensava que era uma coisa, e aí há uns dias, em conversa destas informais, perguntei ao Paulo Branco o que é que isto era. Paulo, explica-me assim muito rapidamente o que é um para-trial. Bom, o paratrial não é propriamente uma modalidade que quer entrar na federação. O paratrial é criado pela própria federação. Portanto, temos que dar o agradecimento devido ao Hugo, o Hugo Sousa. Acho que é uma pessoa que temos que trazer aqui um dia para nos falar exatamente todos estes pormenores. Mas ele teve uma ideia que era: precisamos de colocar as nossas modalidades na mão das crianças. E então Quando dizes crianças, a partir de que idade é que estamos a falar? não temos limite para já. Nós começámos a pensar sobre o assunto. Essa foi a primeira pergunta, se calhar, que surgiu logo, mas quais crianças? Qualquer miúdo pode pegar naquilo. Então decidimos trabalhar um pouco o assunto.
O Hugo foi realmente a pessoa que motivou todo este movimento, e começou a investigar que asas é que se poderiam construir, contactou uma marca que se disponibilizou para construir asas mais pequeninas, muito mais pequeninas, do que nós temos. Portanto, porque eu percebo, essas asas não são feitas para voar. Estas asas não são feitas para voar. Aliás, a base da modalidade é não voar. Na realidade, aquilo são manobras que vamos controlando a asa na perspectiva de um dia, se a pessoa que está a brincar com aquilo, queira voar, já tem ali uma base. Portanto, é só a primeira parte do curso de parapente em que tu fazes manipulação da asa no chão. Exatamente. As provas, depois passámos para a fase seguinte, foi a questão de estabelecer o que é que iríamos fazer, que provas é que iríamos fazer. Portanto, neste momento o que está definido vai desde uma simples corrida, vamos supor, há pouco vento, e é preciso fazer uma prova qualquer. Põe-se duas pessoas em linha, ou três, ou só uma, e mede-se o tempo, e corre daqui até além, com a asa às costas. E a asa vai em cima, vai correndo, 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 fez o tempo X. Pronto, esta é uma das provas. Há mais vento, há a possibilidade de fazer uma série de. Já te estou a imaginar a fazer gincanas e slaloms e coisas do Exatamente. género com as crianças no chão com asas pequenas. É Isso exatamente parece-me essa a interessante, ideia. mas tendo em conta que não se voa e que é com crianças, se eu fosse legislador, ou seja, se eu tivesse a perspectiva da ANAC ou de outra entidade qualquer, isso não me parece muito católico. O que é que tu tens para me dizer que me reassegure e que me descanse em relação a ter crianças penduradas numa coisa que pode eventualmente voar, mas não é feita para voar e que está a Atenção, fazer uma coisa ao ar livre, ela não voa mesmo. Ela não voa mesmo. nem que queiras? Nem que queiras. Portanto, Ah, estamos salvaguardados relativamente a essa parte. Aquilo não é uma máquina para voar. E não é só para crianças. Nós falamos na questão das crianças, na perspectiva de abrir as modalidades à classe mais jovem, ao pessoal mais jovem, já que nós temos um historial de que as nossas modalidades começam a partir dos 16. E por isso não temos capacidade para chegar a miúdos, a gente mais jovem. Portanto, a ideia agora é chegar a essas pessoas, mas não é para elas voarem, mas também é para esticar um pouco mais. Se os pilotos quiserem participar, podem perfeitamente participar. Portanto, os pilotos têm exatamente as mesmas condições de que dos miúdos, entre aspas, porque falamos em miúdos, porque falamos sempre nesta questão do paratrial com miúdos. Na realidade, o que estabelecemos foi uma relação da carga alar. Portanto, para determinado peso é preciso haver uma determinada superfície e as competições são feitas com base nisso. Portanto, para igualar ali mais ou menos, não, quer dizer, desta forma podemos ter até que o miúdo de 7, 8 anos, 10 anos, possa ganhar o evento, porque ele tem uma boa. asa mais pequenina, do que a pessoa mais velha, se calhar eventualmente até tem mais resistência e até corre Certo. melhor. Então, e o Hugo já esquematizou essa parte desportiva em termos de regulamentos e por aí fora, ou tem só um esboço de. Não, nós temos trabalhado juntos e a Federação já tem neste momento uma ficha específica para inscrever as pessoas neste tipo de atividade. Há regulamentos, os regulamentos já foram estabelecidos, já foram perfeitamente definidos. Portanto, neste momento estamos em fase possível de quem quiser mexer nesta modalidade possa perfeitamente agarrar nas coisas que temos e começar a trabalhar. É uma experiência, obviamente que sim. Como disse, o Hugo tem feito muita força nisto ao longo dos tempos, nos congressos de instrutores, tem falado acerca do assunto. Portanto, e neste momento, os únicos eventos que tivemos com algum significado são dos Açores, porque é lá que o Hugo está, e é lá que o Hugo mora e faz as coisas no seio do seu clube. Gostaríamos que outros instrutores e outras pessoas pensassem neste assunto. Temos que Se importar o Hugo para o continente uns tempos para É uma ele ideia. disseminar a É uma modalidade. ideia. E depois, Então, na parte da diz isso. federação, na perspectiva federativa e desportiva, epá, se isto for uma modalidade e avançar, fantástico, é mais uma modalidade que a federação tem e tem a abertura de podermos chegar a miúdos muito cedo, a que a nossa modalidade seja transmitida desde muito cedo. Se não tivesse sucesso, é como tudo, os projetos são assim mesmo. Fazemos as coisas e tentamos implementá-las e depois depende das pessoas. Porque na realidade o sucesso de cada uma destas modalidades, do paratrial ou de outra coisa qualquer, depende das pessoas. Nós já tivemos muito sucesso a nível do parapente em determinados sítios que agora nem sequer existe lá. Já tivemos sucesso da asa delta noutros sítios que agora nem existe lá.
Portanto, as pessoas é que Certo, as coisas fazem são a cíclicas diferença. também, as pessoas envelhecem e por aí fora, aliás, tendencialmente vão para o planador. E Nós cada envelhecer. vez mais temos antigos praticantes da asa delta e alguns de parapente a praticar planador agora. Portanto, eu essa modalidade não estranharia ver integrada na federação, mas o balão, eu tenho algumas reservas, a minha opinião pessoal é outra, mas a parte que me preocupa, entre aspas, não me preocupa tanto como me intriga. A parte comercial dos balões, que eu reconheço que é forte, os balões são utilizados como veículo. Os balões, próprios balões, podem ter formas publicitárias, não só como veículos de publicidade, mas a própria forma do balão, e são fortemente utilizados para coisas eminentemente comerciais. Como, aliás, o transporte de passageiros em passeios, que é uma coisa que, para a maior parte das modalidades de voo livre, é-nos vedada, exatamente por ser trabalho aéreo. Que exigências é que os balões têm, para além de exames médicos e os exames da ANAC, que no fundo vão ser os mesmos que nós vamos ter que fazer? E aproveito para lembrar que os regulamentos da ANAC vão entrar em vigor, já estão em vigor, mas que vão entrar em vigor de uma maneira que não estavam e vão trazer alterações a muita coisa. Em que maneira é que o balão se integraria na parte desportiva, sendo que eventos desportivos de balão são muito poucos? São muitos passeios, muitos encontros, muitos festivais, muito passeio com passageiros, muito Uhum. aluguer de balão para publicidade. Em que é que isso se encaixava no espírito da federação, que se quer uma federação desportiva mais que aeronáutica? A pergunta é para mim, Luís. A pergunta é para ti e para o Paulo Branco Ah, se ele achar que também tem alguma coisa para dizer sobre isso, porque estamos a juntar os dois polos da conversa. É uhum. pôr as crianças e começar a modalidade e onde é que a modalidade vai parar? Aos A modal- parapentes, dos parapentes aos Sim. paramotores, aos planadores, quando Uhum. nós vamos envelhecendo e gostamos da posição de conforto de estar sentado a voar, Ok. até ao balão em que tu podes ir bebendo o teu chá Uhum. enquanto voas e vês a paisagem. Ah, Vamos começar por início da tua questão, publicidade, voos comerciais. Isso é, já no parapente temos esse problema, e no paramotor. Mas é É um também, problema ou uma característica? não, Porque não, patrocínios não são ilegais, não os é? patrocínios não são ilegais, Mas não é uma indústria. não é uma indústria. Ou seja, isso é um problema da ASAI e da Autoridade Tributária, não é da Federação Portuguesa do Voo Livre, nem quero que assim o seja. Eu estou a falar de uma forma muito concisa, muito objetiva. Nós somos uma federação desportiva, desenvolvemos o desporto. Ponto. E Nós nós não, não somos- temos vocações para fiscalizar, nós não temos embora vocação. tenhamos o Embora dever e a obrigação, mas não temos houve, vocação nenhuma para ser polícias. Agora, houve- explica-me em que a parte comercial dos parapentes tem a ver com a parte comercial dos balões, em que eles têm literalmente análogos empresas. no transporte. Ou seja, enquanto o balão tem na ANAC uma regulamentação própria que é específica para isso, e eles estão perfeitamente identificados, regulados na autoridade tributária já hoje, porque é uma história que já tem fechada, está tratada, ou seja, a nível universal, não estamos a falar de Portugal, estamos a falar a nível universal, inclusive, portanto, isso já é uma prática normal e corrente. Eles têm licenciamentos E não é e incompatível com a parte desportiva, então. não é incompatível com a parte desportiva, porque o que eles querem cá fazer é a parte desportiva, não é a parte comercial. O que eles querem vir cá é fazer desporto. E Só não e temos única. um conflito ético, por exemplo, se tivermos um balão com uma forma facilmente reconhecível de um produto a participar numa Isso atividade é uma questão, desportiva. isto é uma questão regulamentar que faz com que a própria a modalidade se tem que se regulamentar ela própria, isto é, os regulamentos FAI são muito claros e muito objetivos nessa matéria. A segurança acima de tudo e o tipo de aeronave que aí vai. Nós estamos a falar de momento de uma modalidade de balão de ar quente. Nós Sim, não estamos a falar como nós sabemos que existem, balões a gás, como aconteceu há pouco tempo, um recorde mundial, que N balões, vieram da Alemanha, fizeram uma viagem de uma até semana Sagres. até Sagres. Nós estamos em completa autonomia. Eles descolaram e aterraram. Não, foram três homens, dois homens, quatro homens numa cesta, num equipamento, em completa autonomia, a viverem e a dormirem e a fazer as suas necessidades pessoais numa cesta
Uma descolaram. barquinha, não é? Não sei como é que se chama tecnicamente. Podemos chamar o nome que gostarmos e para Não sei como é simplificar que se chama, o invólucro propriamente dito, quer o balão, chamar-lhe-emos o envelope, ou quer a cesta, ou a barquinha, como tu estás a dizer, aquilo são uma coisa extremamente limitada que faz-me lembrar a montanha. Quando nós vamos, quem é montanheiro e vai fazer uma incursão a uma montanha acima dos 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, tem que dormir em autonomia, com dois, três homens e tem que dormir dentro de uma tenda e tem que fazer as suas necessidades em partilha. E aqueles homens que descolaram na Alemanha e aterraram em Sagres, que foi um recorde enormíssimo, em distância e em tempo, é uma coisa fora do contexto Mas e é um focando recorde menos mundial. as necessidades Agora, fisiológicas e as financeiras, em que as vantagens e desvantagens é que eu vejo em trazer essas modalidades para a Federação? assim, Agora, enquanto desafio, isto para mim é para quando os dois responsáveis do balão e do planador abordaram a Federação, mas dois responsáveis ou duas associações? duas associações que representam a quantidade de pilotos da Eles modalidade. são porta-vozes da São totalidade? porta-vozes. São porta-vozes da modalidade. Aliás, esta semana, irei enviar para os associados alguma informação que nós temos, iremos partilhar com os nossos associados e delegados, alguma informação que eles também nos fizeram de chegar, para dizer quem é que são e ao que vêm. Portanto, o que é que eles querem Mas ser. isso era importante divulgar antes de sábado, Não, vai já. da Só não foi Assembleia ontem. Extraordinária de 7 de dezembro. Sim, só não foi ontem sexta-feira, porque, enfim, eu também, eu também trabalho, tenho a minha profissão e também tenho outras responsabilidades, além da federativa, tenho outras responsabilidades Muito bem, nacionais. então quando essa informação chegar, se calhar ainda temos tempo de conversar qualquer coisa. Paulo, o que é que tu Sim, achas de modalidades novas? Sim, já só um sabemos que, pormenor, em princípio, estás de acordo com modalidades novas e até tens uma que o Hugo traz e que é completamente nova, tão sim. nova que acho que a primeira a nível mundial não existe outra, portanto, se calhar somos pioneiros. O que é que te Nós, parecem estas outras? Depois nós já temos, acabas, Eugénio, para fechar, eu vou-te fazer Sim, mais uma pergunta, depois tens tempo de acabar. ok. nós temos estabelecer aqui, apesar de estarmos quase colocados no mesmo saco ao mesmo tempo, nós temos que estabelecer aqui claramente duas diferenças. Ou a diferença, que é o paratrial é uma modalidade desportiva criada pela FPVL no sentido de se desenvolverem outras modalidades desportivas dentro da FPVL com o conceito X ou Y, não importa. A Mas que é uma coisa inclusão, que tem potencial internacional, tem potencial de se expandir para fora. pronto, isso aí agora logo vamos ver. Logo veremos se aquilo realmente tem algum potencial, se as pessoas gostam, se a coisa funciona, tudo bem. Mas achamos que sim, tem Certo. potencial. Há alguns eventos já feitos deste género em França, em Espanha, nomeadamente quem? Os nossos filhos. Portanto, os nossos filhos que nós arranjamos uma asa pequenina para eles brincarem. Não são eventos formais. Nós queremos fazer algo já formal. Criar mesmo uma modalidade. Mas é criá-la. A FPVL está a criar a modalidade. A inclusão de outras modalidades é outro assunto. Portanto, o planador já existe, o Swift já existe, os balões já existem. Portanto, são duas coisas distintas. Apesar de estarmos a colocar, tudo parece que ao Estamos a mesmo colocar no tempo. mesmo saco temporal por causa da questão de alterar os estatutos uma só vez e por causa da questão Certo? quase inadiável de não perder a oportunidade. Certo, tudo bem, tudo bem. Eu compreendo a questão da oportunidade, mas gostaria que diferenciássemos isso, já que, indo à Assembleia Geral, não gostaria que a Assembleia Geral se pronunciasse da mesma forma para as diferentes modalidades. Portanto, temos que ver Parece-me claro se é que um já explicaste potencial. porquê. Uma coisa é uma coisa que a própria Federação quer criar, mas que tem que ser mais divulgada mesmo dentro da própria Federação. Eu até há muito pouco tempo não tinha ideia que a Federação estava a fazer, fosse o que fosse nesse aspecto, mas Certo, isso é certo, uma certo. questão de comunicação interna, que é uma coisa importante. Eugénio, deixa-me lembrar que mesmo os teus elementos da direção, como eu, que sou secretário da direção, não fazia ideia de uma data de coisas, porque tu, de facto, tens o teu trabalho, tens muito trabalho, mas nem sempre tens tempo de dizer o que andas a fazer. E é muito importante para nós e para os associados saber o que é que tu andas a fazer. Há muita gente que não faz ideia das reuniões que tu tens com entidades,
com reguladores, com autarquias locais. Há muita gente que manifesta interesse em saber como é que podia abordar uma autarquia local para fazer qualquer coisa que desse mais valia ao desporto de voar. Seja numa competição de parapente apadrinhada por uma edilidade, fosse a Federação intervir junto de uma Câmara Municipal ou Junta de Freguesia para poder disponibilizar fosse o que fosse. Há muita gente que não faz ideia, que é essa a nossa vocação e que isso já fazemos e até que ponto é que fazemos. Eu reconheço, independentemente de estar impresso no, no desenvolvimento da prática desportiva do plano de atividades, de que todos os anos nós dizemos o que fazemos, está lá, continuamos a manter as relações com a ANAC, com o IPDJ, está ali uma série de situações particulares que nós dizemos que fazemos. Sim, mas uma coisa é a Uma- fraseologia formal, eu sei, burocrática, outra coisa é, na prática, tu explicares aos associados o que é que andaste a fazer. sim, eu reconheço, e nós há cerca de, lá está, tudo uma questão, ou de 4 em 4 anos, ou de 10 a 10 anos. Há cerca de 10 anos, vamos falar em números redondos, nós criamos um canal com um profissional da área da comunicação, que também é piloto de parapente, que também é instrutor, que também fazia parte dos órgãos. Sim, lembro-me e tenho algumas saudades dos programas do Luís Miguel Matos Ora, aí no está. YouTube e por aí fora, que era Pronto. uma coisa muito, Exatamente. muito. Focalizadas e baseadas. E criamos um canal que era o canal YouTube, como tu dizes, e o canal YouTube FPVL, no canal que nós gostaríamos que fosse mais regular e mais. Mas isso obriga a custos. O que nós fizemos no passado recente com o nosso instrutor, selecionador, órgão de comunicação que fazia em termos de projeção essa imagem, esvazia-se porque não vamos entrar na parte associativa, que tem a ver com sou pro bono. O estatuto do dirigente, que também é pro bono, é uma entidade, é um estatuto que está regulado, é Mas mais verdade, importante do que ter mas um canal de YouTube e, é esta enfim, ter uma comunicação. imagem, uma projeção dessas coisas, que era mais. Eu lembro-me que isso tinha mais impacto na revelação das competições e Sim. fazer o reporte do que Mas já acontecia nessa nas altura, competições, do que propriamente coisas mais burocráticas como sim, estas. eu entendo, Luís, eu Portanto, se calhar entendo o isso. canal de YouTube não é o canal Não ideal é para o falar canal disso. YouTube. Eu concordo com esta nova metodologia que podemos criar e vamos desenvolver. Eu estou 100% de acordo. Já Disclaimer, atenção, aviso prévio, isto é um teste, isto é um piloto, pode não levar a nada, mas é uma tentativa de levar aos associados informação que eles não têm ou esclarecer entre nós coisas que nós não sabemos. Já aprendi muita coisa hoje. é por essa razão que eu empenho sempre em viajar para os associados. Eu, quando digo viajar, é mesmo isso. Uma coisa é ter, eu morar em Lisboa, na Grande Lisboa, e ter os clubes da Grande Lisboa para discutir. Eu vou quantas vezes for necessário. Durante a semana, quantas vezes for necessário. Isso é uma coisa. Outra coisa é ir aos Açores, ir à Madeira, ir ao norte, ao ponto mais longínquo de Portugal, que é Montalegre, ou ir a Bragança, ou ir ao Algarve, eu não tenho qualquer problema. Isto é uma questão de disponibilidade da minha pessoa, dos órgãos da Federação também se deslocarem e fazerem-se ouvir e nas suas dúvidas nos seus seios. Aliás, eu sempre fiz com que se criasse a tertúlia de conhecimentos que as assembleias dos clubes tivessem a minha participação para os ajudar a desenvolver outro tipo de atitude. Isso é uma coisa. A outra coisa é a questão que nós podemos hoje criar, que são newsletters, uma pequena folhinha. O presidente da Federação, a direção, esteve em reunião no ANAC, teve reunião no IPDJ, teve reunião na Secretaria de Estado, teve reunião com o NAC, teve reunião com o Parque Natural Sim, X. eu pessoalmente eu gostava muito de ver uma espécie de reporte desses, uma espécie de Luís, diário. Luís, deixa-me intervir agora neste pouquinho. Toda a gente gostava de receber informações e de estar mais atualizado e tudo isso. Só que nós não podemos esquecer uma coisa. Estas pessoas são voluntárias, os nossos dirigentes são voluntários. Os gajos trabalham, os gajos têm família,
e tentam, para além disso, fazer uma série de coisas. Eu Eh, sei, eu sou um Nós, desses gajos. nós temos que reconhecer isso também, não Eu é? sou um desses gajos e nem sempre tenho tempo para tudo, mas Claro, portanto, o toda a gente gostava. telegráfico, fui a uma reunião à Câmara de não sei quê, fui à ANAC, fui a não sei quê, era importante quanto mais não fosse para nós, para Apoio, internamente sabermos e podermos esclarecer os eu não associados. sei, ninguém criou até agora, tantas redes sociais, ninguém criou até agora, mas claro, havia possibilidade de se fazer um As redes diário. sociais têm uma característica perniciosa. Vox Populi é um Não, bocado não, não. complicado. Não se pode permitir que as pessoas Estamos a comentem. falar em coisas técnicas, não estamos a falar em comentário da geral. Não, 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 mas E nós não queremos normalmente comentar. os Eu não comentários vejo. e as opiniões é tudo muito Não, engraçado, mas as não. opiniões não têm cabimento na parte técnica de eh, se o presidente foi, se a federação fez, Mas, etc. Isto mas não é uma questão de opinião, é a uma minha questão de ideia, a minha ideia não é essa. facto. A minha ideia é pura e simplesmente, vamos supor, temos que simplificar o trabalho do presidente e das pessoas que trabalham nas situações. Ok, as pessoas querem saber que o Eugénio foi de manhã a uma reunião da ANAC. A única hipótese que eu estou a ver, usando as ferramentas das redes sociais, que têm as coisas más, como tu dizes, mas não só, é ter um Twitter. E o Eugénio diz, acabei de Ter sair um da Blue ANAC. Sky Por- que Quer nos dizer, tem convém sempre. mais por ser céu azul e porque o Twitter está morto. Mas o máximo que se pode fazer é uma coisa deste género, porque repara, ele foi à ANAC às 11 da manhã, supondo, não estando no trabalho, se calhar onde devia estar, ou pedindo a um cliente para, epá, olha, tinha uma reunião, agora consigo às 10, mas vamos passar para as 11h30 para eu poder ir a fazer A aqui. única coisa que eu gostava de saber é: fui à ANAC tratar disto. E pode ser ao fim da semana. No fim da semana, diz-me o que é que andaste a fazer esta semana. Não é que tenhas que reportar a ninguém, mas era bom que os associados todos soubessem ou tivessem noção ao fim do ano, por exemplo, em vez de nas redes sociais começarem a refilar porque nós não fizemos nada e porque o presidente não fez nada e porque é um grande isto ou aquilo ou aquilo outro, que é o que acontece nas redes sociais, eu preferia que eles soubessem que, por exemplo, fomos a uma reunião aqui ou acolá, ou que falámos com um parque natural ou com uma Câmara Municipal ou com uma entidade qualquer acerca dos assuntos que lhes interessam. Porque muita gente, eles vêm para as redes sociais refilar de coisas que não fazem a mínima ideia do trabalho que já deram e que vão dar. Certo, E que certo, certo. continuam a dar a pessoas que trabalham e que têm a sua vida. Eu concordo com isso, só não sei qual é a ferramenta, é só isso. Também não sei. Só não sei qual é a ferramenta. Também não Mas sei. quer dizer que às pessoas que não é fácil. Não é fácil que se fosse uma pessoa que trabalhasse exclusivamente para a Federação, Se fosse fácil já estava feito. eu não tinha, pronto, eu não tinha dúvida nenhuma que alguém que trabalhasse exclusivamente para a Fácil, Federação. não, Paulo, peço desculpa. Não é ser fácil. Se houvesse recursos financeiros, porque os nossos estatutos também dizem, e esta nossa conversa passa pelos estatutos, os estatutos também dizem que é possível haver um valor remuneratório, ou seja, profissionalização da federação ou das associações. Já está estatutariamente definido. A questão não está só aí, é que o valor que nós podemos ter enquanto profissionais do desporto, porque passamos a ser deixamos de ter o estatuto do dirigente, passamos a ser o profissional da modalidade, não é? Faz com que nós tenhamos outro tipo de atitude, outro tipo de atitude. Isso chama-se, por termos uma forma clara e objetiva, não é um plano de atividades, é uma estratégia da modalidade, das modalidades, faz com que aqueles compromissos de exigências e excelência que nós temos que ter é só valorizar as modalidades. E aquilo que me perguntas, e bem, porquê que não fazemos mais comunicação? Porquê que nós não? É uma questão é verdade, temporal. Se eu tive uma reunião, como o Paulo disse, às 11 horas da manhã, num determinado organismo, quando chegar ao final do dia, tenho que ir à federação, ou tenho que ir a outro organismo qualquer, e ainda tenho que ir para casa. E tenho família. Portanto, pode, obviamente, perder-se. Podia, dir-me-ão de uma forma clara e objetiva. Podemos reunir na federação, porque a federação não é o presidente, a federação é uma direção. Mas também as pessoas da direção têm funções e muitos estão ausentes nas suas vidas pessoais e profissionais e têm funções muito específicas. Por exemplo, tu, Luís Emaúdo, és o secretário da direção. Não é o secretário administrativo, é o secretário da direção que elabora. Quando há uma reunião que convenha efetivamente elaborar uma ata específica, essa é a tua função.
Não é esta função que nós agora, que tu estás, e muito bem, abarcamos para puxar, fazendo com que nós tenhamos este canal de comunicação. Isso é uma das funções também do secretário, é puxar por ti. Eu fico grato, Luís, e não é, isto não é estar a passar em bom português a graxa ao cágado, polir, não se trata. Estás cá, eu prezo a tua lealdade e a tua para a modalidade, não é, lealdade não é só para o projeto federativo, mas é para a modalidade acima de tudo. Mas há uma coisa que eu prezo, é a dedicação que todos os nossos dirigentes, que não são só da Federação, mas estamos a falar da nossa direção e a minha pessoa em particular, e os técnicos da Federação que se deslocam da Federação, estamos a falar do que é o professor Paulo Branco, enquanto responsável do DIT, que sempre teve uma vida dentro desta casa associada à formação, e ele é o responsável do Departamento de Gestão e Titulação, independente de um determinado período da sua vida federativa, ter passado pela direção e ter cumprido o mandato que teve o seu ganho e o seu crescimento, mas acima de tudo, todo o corpo de instrutores, todos os nossos associados, dirigentes, serem um valor acrescentado, todos nós temos. É verdade que a Federação não é um clube, é um conjunto de clubes. E é verdade que nós temos que fazer com que seja mais comunicado. É verdade, é tudo isso. Mas faltam-nos recursos, chamados recursos financeiros. Certo, não é mas temos que fazer omeletes mesmo com os poucos ovos que temos e eu sugiro que tu digas ao secretário um dia deste o que é que tu propões e o secretário também te vai propor umas coisas. Esta é uma delas que o Paulo empurrou mais para a frente. E fruto da última Assembleia, da conversa sim, nesta conversa informal que nós costumamos ter às vezes. Que eu gosto de ter com os associados, principalmente quando eles têm muitas dúvidas existenciais. E quando eu não sei, gosto de perguntar também para esclarecer. E para ficar esclarecido. Embora muitas vezes eu saiba tão pouco como eles, porque a quantidade de coisas que nós fazemos na Federação, as pessoas não têm ideia, mas são muitas. Não é só uma coisa. Não, são muitas. Acima de tudo, não é manter a cabeça fora d'água, nem o corpo fora d'água. Não é nada disso. É efetivamente cumprir que o desígnio, acima de tudo, reforço, pelo desporto. É que nós não podemos nunca esquecer. A Federação só existe porque existem associações, existem clubes que congregam... Então, para súmula dessa parte do desporto, tu dizes-me então que os balões e a parte desportiva dos balões têm interesse em vir para a Federação e já explicaste mais ou menos porquê em que moldes. Ficamos então de receber, é que é assim, nós e os associados, receber informação mais específica sobre isso. Luís, desculpa-te cortar o raciocínio. Atenção, nós só estamos a procurar integrar, sim, a integrar estas novas modalidades para alargar o espectro de oferta que a Federação, enquanto projeção de reforço que possamos ter junto do Estado e a representação lá fora, só nos faz crescer mais. Isso eu vou espelhar numa mensagem que é de enviar aos associados já na próxima segunda-feira. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que a Assembleia decidir. É evidente que não é algo que me faz entristecer. É evidente a percepção que temos que dar a quem se aproxima de nós é uma resposta. Aquilo que nós temos que dar a um associado que faz-nos uma pergunta, nos traz, por exemplo, há pouco estávamos a falar do paratrial. Ou foi um instrutor que trouxe, desenvolveu algo que já estava mais ou menos a ser desenvolvido. Sim, mas já falamos mais ou menos sobre isso. Mas só para acabar. E temos mesmo que acabar, porque senão vamos ficar aqui a semana toda. Assembleia. Desculpa, é a Assembleia que decide, não somos nós. Mas isso é indiscutível e completa a Assembleia. O que compete a nós é informar os associados que vão votar na Assembleia destas coisas. Sim. Portanto, era essa a ideia desta conversa hoje. Paulo, queres acrescentar alguma coisa? Não quero acrescentar muito mais. Quero agradecer esta oportunidade. Acho que devemos desenvolver este projeto e podemos voltar a falar deste assunto outra vez no outro dia, se for caso disso. Eugénio, para acabar. Já sei que segunda-feira vais mandar um comunicado, entre aspas, e que vais-nos esclarecer sobre os balões e os planadores com a mensagem deles, para nós. Para que os associados saibam exatamente ao que vêm e ao que vão votar.
E mais novidades? Só uma única palavra final é sobre a visão daquilo que queremos ter como federação. Não temos de estar no nosso quintal, ver a nossa modalidade, aquilo que eu sou piloto de parapente, eu sou piloto de asa delta, eu sou piloto de paramotor. Eu sou defender da minha, não quero saber das outras. Não, temos que olhar pelo todo, temos que ter visão, temos que ter estratégia. O que é que nos traz mais modalidades de parapente? Temos a precisão. Vejam o que pode acontecer e podemos fazer com a atrás de precisão. É importantíssimo, porque é uma coisa local, tem visão, tem publicidade. O que é que nós queremos fazer com o paramotor, nomeadamente em determinadas tarefas, a criação de uma equipa para poder representar Portugal? O que é que podemos fazer com a Asa Delta, inclusive, porque é uma população curta. Nós temos números redondos, 30 pilotos da Asa Delta e só 3 é que vão às competições. 4 é que podem eventualmente representar e fazer com elas a maior projeção. Isso é bom ou mau? Dá-se melhor ou menores condições? Queremos fazer com amanhã o Swift também venha, que é uma disciplina da Asa Delta, mas é um outro tipo de. Vou utilizar uma expressão mesmo, estavas a falar da cesta, da cestinha. É um outro tipo de gingarelho, muito giro, é o parente pobre do planador, mas Certo. de facto Vamos só faz acabar nessa nota de que mais paixão. gingarelho, menos gingarelho, o que Uhum. interessa é a parte desportiva. É a parte esportiva. Muito bem. Então, ahm, deixo-vos com as ideias todas que ficaram no ar e no vento cruzado, as que se vão perdendo, mas que a gente pode recuperar. Das notas que tenho aqui, temos muito que falar de muitas coisas, porque há muita coisa que podemos explorar e esmiuçar. Como o Paulo diz, há coisas que se calhar vale a pena repetir.